Bem-vindos novamente a esta casa que nos acolhe. Para nossa harmonização, vou ler um dia todo dia, que para a data de hoje nos traz a seguinte mensagem: Deus é todo amor. Quando você põe Deus no coração, uma elevação lhe vem. Ao pensar nele, uma energia nova penetra você e realiza uma faxina completa. Essa energia espalha-se pelo seu coração, pela sua mente e espírito. Melhora o presente, a expectativa quanto ao futuro e converte-se numa esponja ou num mata-borrão que lhe absorve todos os sofrimentos. Deus que está no firmamento ou nas águas do mar é o mesmo que está em você. Ame a Deus. O amor de Deus no coração soluciona tudo. Então, com essa mensagem, queremos nesse momento elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, agradecendo por todas as dádivas que Ele nos concede, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, nesse dia tão bonito, nessa tarde ensolarada, para ouvirmos algumas reflexões a respeito das leis divinas, a respeito do Evangelho que Jesus nos trouxe, para que possamos refletir sobre elas, analisando a nossa vida até o momento e projetando ideias, pensamentos nobres para o nosso futuro. Agradecemos também ao Mestre Jesus por todo o amparo, por todo o auxílio que Ele nos concede e pedimos as suas bênçãos para nós neste momento destas reflexões. Também queremos agradecer a espiritualidade amiga que nos ampara, nos acompanha diariamente e pedimos que continue nos amparando durante estes momentos de reflexão. Que assim seja. E a Miriam, então, hoje vai nos colocar algumas reflexões a respeito do tema: é preciso coragem para viver com amor? Uma boa tarde a todos. O título é esse mesmo, é um questionamento. É preciso coragem para viver com amor? Será? Inevitavelmente, quando nós falamos em amor, nós lembramos de uma frase que está aí há muito tempo em diversos lugares, que é aquela frase: Deus é amor. Será que nós sabemos realmente o significado dessa frase? O que ela significa? Deus é amor? Nós estamos ainda muito distantes de possuir as condições necessárias para que nós possamos olhar para o nosso Criador e compreendê-lo. Entretanto, se não estamos ainda nessas condições necessárias, nós já estamos num estágio que nos permite ao menos observarmos ao nosso redor e termos uma ideia, ainda que bastante simples, de quem, ou melhor, do que é Deus, através das pistas que Ele coloca no nosso caminho. Kardec nos diz
lá na Gênese, esse livro da codificação, que Deus não se mostra. Kardec diz que Deus se revela pelas suas obras. E num período em que a Terra está passando por tão complexas transformações, objetivando um período de renovação, e nós bem sabemos que todo o processo de transformação traz necessariamente extensos conflitos. E nós estamos vivenciando esses conflitos. Então, neste período, é natural que se torne bastante complicado para alguém mais desatento a compreensão dessa afirmativa tão popular de que Deus é amor. Então, eu proponho a vocês que me acompanhem nesses próximos minutos, neste modesto exercício de raciocínio, onde nós vamos procurar observar como este amor divino tem nos acompanhado. A Gênese, o aparecimento do homem, descrito de uma forma muito poética na Bíblia, ela mostra que Deus se preocupou em nos oferecer um mundo que tivesse as condições adequadas para a nossa subsistência. Pois nós sabemos que nós tomamos a terra como morada apenas depois dela ter sido convenientemente preparada para a nossa vinda. E continua lá na Gênese, na Bíblia, que ao criar-nos, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está lá. E é certo que nós não somos perfeitos à semelhança do amor do Pai. Mas o seu amor infinito por nós nos permitiu sermos perfectíveis. Nós somos, então, semelhantes a Ele por possuirmos dentro de nós as sementes de todas as qualidades e virtudes que compõem o Pai, e, em particular, o seu amor. Todos temos as sementes do amor de Deus em nós. Cabe ao nosso esforço próprio levar essas sementes a produzirem muitos e muitos frutos. E seguindo-se ao grande gesto de amor de Deus para conosco, ou seja, deixou a terra em condições habitáveis, nos deixou essa maravilhosa natureza, água, ar, o sol. Então, seguindo-se a isso, ele começou a nos passar as primeiras lições de humanidade. E nós vamos nos deparar mais uma vez com esse amor de Deus atravessando o nosso caminho, com o advento da primeira revelação, feita por Moisés. A importância do cultivo do amor por todos os homens é bastante clara nessa revelação. E por isso mesmo, ele aparece em primeiro lugar na tábua dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Moisés já recebeu esta mensagem. Claro que pelas contingências do momento, a lei de Moisés era bastante severa, porque só assim ele teria algum sucesso em conseguir controlar um povo ainda bastante turbulento e indisciplinado, recém-saído de um austero regime de escravidão. E embora a mensagem fosse de amor, o Deus apresentado era ainda tirânico. O amor e o respeito, eles eram ainda obtidos através da imposição pela força, pelo medo. Então, por isso que as leis mosaicas tiveram um caráter transitório. A postura de Moisés era de autoridade, mas a mensagem divina do amor de Deus já começava a abrir as nossas mentes para a importância do amor. Então, já foi uma primeira abertura de janela para a nossa mente. E as coisas continuaram assim ainda por muito tempo, permitindo ao ser humano que ao menos se acostumasse com a ideia do amor a Deus, do amor de Deus. E no momento oportuno, então Deus nos enviou a segunda revelação,
através do nosso Mestre Jesus. E desde o princípio, Jesus se posicionou como um continuador das leis divinas, conforme nós encontramos lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: não penseis que vim destruir as leis e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Então, dessa forma, sem nada destruir do que havia sido dito, ele veste uma roupagem mais moderna e adequada para os homens do seu tempo. Mais adequada do que as duras leis de Moisés lá de trás. Então, os 10 mandamentos ficam, a partir de Jesus, limitados a apenas 2, que abrangem todos os outros, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui dizendo: estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, de princípio, ele já ratifica a importância da presença do amor em nossas vidas, conservando esse mandamento que já havia sido colocado por Deus há vários milênios atrás. E ele afirma que só há um imperativo moral realmente fundamental, que é o amor, e do qual todos os outros princípios derivam. E a seguir, na segunda, ele amplia o conceito deste amor. Se antes, no tempo de Moisés, era suficiente apenas o amor ao Criador Supremo, agora começa a brotar a necessidade de se estender esse amor também ao próximo. Nada mais claro, pois o mesmo amor devido ao Criador, por extensão, também deve ser dado a todos aqueles que foram feitos segundo a imagem e semelhança deste mesmo Criador. E ele acrescenta ainda que esses mandamentos compreendem tudo o que foi ensinado antes. E por fim, Jesus tira esses conceitos da teoria, da fala, e mostra que é perfeitamente possível colocá-los em prática, pois ele vivenciou isso tudo. E enquanto a doutrina de Moisés é despótica, não admite discussão e é imposta pela força, a de Jesus é essencialmente conselheira, é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, foi porque ele trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Na sua postura de total dedicação ao próximo, ele atendeu a todos. Nós vemos isso no Evangelho. Até mesmo a mulher adúltera, o criminoso. E ele fez isso sem temer prejudicar a sua própria reputação. E Jesus passou tão pouco tempo aqui na Terra, né? Foram suficientes 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todos os cantos do planeta. Não foi pela ciência, não foi pela oratória que ele seduziu e cativou multidões. Foi pelo amor. E mesmo depois da sua morte física, o seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo. Por isso, apesar dos muitos erros e das faltas cometidas em seu nome por aqueles que se diziam seus justos representantes, apesar disso tudo, o cristianismo atravessou séculos e continua presente ainda hoje, moldando a vida humana. E ao chegarmos aos dias atuais, nós nos deparamos com a terceira revelação, que nos foi trazida não mais por apenas um representante divino, como havia sido nas outras 2 vezes, mas por uma grande quantidade de espíritos.
e eu estou falando, é claro, da doutrina espírita. Ela surge num período de emancipação e de madureza intelectual do ser humano, que nada mais aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa e situação. E assim como Jesus, o Espiritismo não vem contrariar as leis divinas. O seu objetivo é aproveitar da melhor forma possível os recursos intelectuais do homem para que através de mais este canal possa facilitar a compreensão dos desígnios de Deus. E o caminho escolhido pelos Espíritos foi novamente de nos esclarecer através do amor divino. Diga-se de passagem que o próprio trabalho de Kardec durante a codificação foi um belo exemplo de amor ao próximo, por ter suportado as duras críticas e as incompreensões. Ele passou por isso tudo. E em tratando das leis divinas, o Espiritismo nos traz uma mesma lei. Antes eram 10, depois eram 2. Né? No livro dos Espíritos, nós vemos as 10 leis naturais, mas nós vimos a principal, que é a última lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Vejam que não foge do que Deus vem tentando nos mostrar há muito tempo. Mas os raios da ação do amor vão se estendendo cada vez mais. E por vezes nós confundimos amor com utilitarismo, ao entendermos o amor aos semelhantes como o sinônimo de promover o bem deles. E o amor é mais do que simplesmente desejar beneficiar os outros. É possuir um sentimento que se manifesta em todas as nossas atitudes exteriores, das quais o relacionamento com o próximo é apenas uma delas. E quando nós falamos em mudar as nossas atitudes, temperando-as ou moldando-as com amor, nós estamos falando sobre um dos pontos mais importantes para o nosso progresso, tão pregado pela doutrina espírita, que é a nossa reforma íntima. Aprendemos ainda que o amor é o princípio fundamental, a partir do qual derivam tantos os outros. E ele inclui igualdade, na medida que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E o Evangelho traz ainda um segundo princípio, o de justiça, ao nos ensinar que nós devemos fazer ao outro o que nós desejaríamos que o outro nos fizesse. Então, no sentido evangélico, o amor costuma ser identificado com a caridade, porque caridade é o amor a Deus e ao próximo, baseado na fraternidade que nos une a todos, como filhos de Deus. Finalmente, nós podemos observar as uniões sinceras como um sagrado ponto de referência dessa lei única que dirige o universo. A presença do amor que motiva a criação da família e que vem ser a mais abençoada escola de evolução que Deus poderia ter nos dado, com todas as oportunidades de amparo que nós encontramos na família, de resgate, de entendimento e de crescimento. Tudo isso a família nos proporciona. Então, retomando a nossa linha de pensamento, nós percebemos que dentro de todo o longo período de existência do ser humano, nós contamos sempre com a orientação divina através dos seus mensageiros. Foram Moisés, Jesus, Kardec, todos procurando nos esclarecer sobre o que é o nosso Criador Supremo, sendo que todos eles seguiram o mesmo caminho, mostrar o Pai através da sua essência, o amor. E assim como o Pai, o amor que é a sua essência, tem sido uma presença constante em
toda a nossa existência como seres humanos. Mas então, por que ainda é tão difícil para nós amarmos? Por que nós precisamos de coragem para viver com amor? Como nós já vimos, o amor é uma lei natural. Mas como vermos este amor nesses dias em que nos parecem tão tumultuados como os que nós estamos vivendo hoje? Este amor, ele deve ser visto como uma forma de não nos deixarmos influenciar pelo meio onde estamos vivendo, pelo momento em que estamos vivendo. Nós precisamos sim coragem para viver com amor, porque nós precisamos coragem para vermos em nós as nossas dificuldades. Nós precisamos coragem para ver o nosso orgulho e para trabalharmos esses sentimentos, transformá-los em virtudes, em perdão, em humildade, em indulgência, porque o amor ele não compactua com esses sentimentos. É preciso sim coragem para sentir por alguém que feriu o nosso orgulho, a nossa vaidade, e sentir amor. É preciso coragem para amar aquela pessoa que pensa e age diferente de nós, para amar aquele que errou, aquele que erra. E nós estamos há séculos recebendo exemplos e lições de amor. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele nos diz assim, é muito lindo isso que ele diz: o amor é o olhar de Deus. É o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É ter, diz Leon Denis, é ter na alma uma força que nos eleva acima da matéria. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. Lembra o que Jesus dizia? Eu e o Pai somos um. Daí fica esse questionamento. Então, como eu devo desenvolver o germe desse sentimento? Ou aplicá-lo quando nós somos vitimados pelas vicissitudes terrenas, tanto no nosso corpo quanto na nossa alma? Como agir segundo Cristo frente às agressões, às calúnias, às ofensas? Principalmente quando partem daqueles pelos quais temos afeições profundas, nos levando a desacreditar no amor. Como, nesse mundo turbulento, onde o materialismo impera, e muitas vezes envolto em fluidos desequilibrantes, como nós vamos conseguir nos portar de forma a nos distanciarmos dos instintos que tínhamos lá no nosso ponto de partida espiritual e avançarmos para a meta, que é nos instruirmos e nos depurarmos? Os mentores espirituais, eles nos esclarecem que nós vivemos numa época difícil. E o tumulto é a característica principal de nossos dias. Mesmo assim, nós temos necessidade de procurarmos momentos de estudo, momentos de reflexão, de meditação, como este momento que estamos nos permitindo agora. Porque isso vai fazendo com que a nossa alma, ela se coloque acima das coisas do mundo e a gente tente se aproximar do nosso Pai. E esses momentos nos fazem crescer. Basta que nós saibamos aproveitá-los. Tudo depende do que nós fizermos hoje, do nosso comportamento, do nosso esforço incessante em não nos influenciarmos pelas más tendências que trazemos, de reconhecer erros e de tentar não cometê-los mais, em nos vermos como espíritos que precisam ser cultivados, como se cultiva um jardim.
E assim nós vamos sentir o verdadeiro amor. Mas não pensemos que nós vamos conseguir essa transformação de uma forma rápida e nem isolados. Pelo contrário, nós precisamos considerar tudo e todos à nossa volta. Os nossos semelhantes, amigos e inimigos, nossa família, a nossa pátria. Porque isolados, separados, nós seremos inúteis. E as nossas faculdades tendem a se enfraquecer. Perdem a força até que a tristeza, a solidão, faça parte dos nossos sentimentos. É imprescindível nós vivermos com o outro e pelo outro, para assim nós desenvolvermos o amor. Amemos para sermos amados. Quem ama, compreende, ajuda, assiste, ampara, sofre, renuncia, perdoa. Pois o amor é mais forte que o ódio e mais poderoso que a morte. Deus é amor. E por amor Ele criou os seus, nós, para nos associarmos nas suas alegrias. É pelo amor que Deus atua no mundo. Tem uma lenda israelita que se passa 100 anos antes de Jesus e diz assim, vou ler rapidinho. Viviam em Israel, em Jerusalém, 2 grandes profetas sábios e um deles se chamava Shammai. E um dia um jovem, como todos jovens, sempre muito apressado já naquela época, né, foi ao mestre e lhe pediu assim: Senhor, eu gostaria que me ensinasse toda a lei e os profetas durante o tempo em que eu possa ficar em pé, em um só pé. E esse sábio respondeu: isso é impossível. Então eu não quero, e saiu. E foi procurar Hilel, o outro sábio. Inquieto, o jovem se propôs novamente: Senhor, eu quero que me ensine todas as leis e os profetas durante o tempo em que eu possa ficar de pé em um só pé. E se o Senhor conseguir, eu seguirei a sua doutrina. Hilel sorriu e lhe propôs: tome a postura. O rapaz levantou uma perna e Hilel lhe disse: ama. E silenciou. E o jovem indagou: mas apenas isso? Apenas isso, ele disse. Mas, Senhor, e tudo aquilo que se encontra nas leis? Tudo aquilo que há nas leis e nos livros é a explicação disso. Aquele que ama já não necessita disso. Mas aquele que não ama necessita de tudo que tem lá para aprender a amar. E Jesus veio 100 anos depois e disse: este é o maior mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam que hoje em psicologia se diz assim: ame-se para amar o próximo e amar a Deus. Porque quem não se ama, a ninguém ama. Como o indivíduo pode ser feliz tendo tudo que é material, mas também viver em conflito e com depressão? No momento em que ele se ama, que percebe as suas imperfeições, luta contra elas e muda de atitude, porque passa a perceber que os outros também têm problemas, têm dificuldades. E se ele não consegue vencer os seus próprios problemas, ele não vai exigir que os outros vençam os seus. Isso é amar. Porque aí nasce um sentimento de dignidade, de respeito pelo próximo, de compreensão. E é exatamente este sentimento de respeito que nós chamamos de amor. Então é necessário, nos disse Jesus, que nos amamos, que nos amemos. Porque quando não nos amamos, nós adoecemos. Todo indivíduo que carrega ressentimento, desamor, conduz lixo mental. E a nova proposta da psicologia
é essa: perdoe. Seja você quem dá o primeiro passo. Aliás, a psicologia repetiu a máxima do espiritismo. Sim, a proposta espírita, hoje adotada por psicoterapeutas no mundo inteiro, sempre foi a do perdão, que é a base do amor. A felicidade tem como objetivo essencial o ato de amar. Seja você quem ama. Todos temos inimigos, mas isso não é importante. O importante é nós não sermos inimigos de ninguém. Ame, perdoe, se compreenda como perfectível, porém ainda falho. Veja seu irmão como imperfectível, é perfectível, porém falho ainda, mas filhos de Deus todos nós, com a centelha divina, e um dia seremos deuses, mas somente através do amor. Então, irmãos, eu penso que é preciso coragem, sim, para viver com amor, porque nós precisamos nos desvencilhar de velhas mazelas com as quais nós estamos acostumadas, principalmente o nosso ego, o nosso orgulho, mas é libertador e é necessário para essa nossa caminhada, se nós quisermos um dia sermos realmente a imagem e semelhança de Deus. Uma excelente tarde para todos. Pai, gratidão pela oportunidade de ouvir essas reflexões sobre esse tema, sobre o amor, esse sentimento sublime que cada um de nós vai desenvolver um dia. Todos nós estamos aqui construindo as bases para esse edifício do amor dentro de nós. Que possamos, com esses tijolinhos que recebemos hoje, edificar essa construção que nos permita, que nos forneça o lugar de amparo, de acolhimento para nós nessa vida e no nosso futuro espiritual. Pois o amor é o único que vai nos acompanhar pela eternidade afora. Todas as nossas construções materiais ficarão aqui no planeta no dia que daqui nos ausentarmos. Mas as nossas construções nobres nos acompanharão. Que possamos refletir sobre isso, que possamos direcionar os nossos esforços, fazendo as escolhas que nos serão úteis. Mestre Jesus, nossa gratidão por todo amparo, por todo auxílio, por todas as vezes em que estás ao nosso lado, nos momentos de dor e dificuldade,
nos oferecendo o teu amor através dos ensinos do Evangelho, através das palavras amigas, através das orientações que recebemos aqui nessa casa, através de livros, de vídeos, de tantos meios que hoje temos ao nosso dispor. E se nós não os ouvimos ou não os acolhemos em nosso coração, é pelo único motivo da nossa escolha. Mas que a partir de agora possamos abrir os nossos corações para que os nossos ouvidos captem essas mensagens do teu amor, do teu amparo, e possamos utilizá-las na nossa vida diária. Nossa gratidão aos nossos guias espirituais, que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, que nós também possamos dar ouvido às suas mensagens, às suas orientações, percebendo que não estamos sozinhos, que estamos sempre amparados. E que assim possamos afastar da nossa vida o medo, a insegurança ou a falta de fé. Que cada um de nós possa, nesse momento, receber essas vibrações amorosas que vêm do alto, que se derramam sobre nós e que nos fortalecem. Que assim seja. O passe espiritual, então, já foi ministrado pela espiritualidade aqui presente. Que cada um de nós possa passar o restante desse dia em harmonia, em paz, com bons sentimentos dentro do seu coração. Que assim seja.